Estive numa pequena conferência há cerca de um mês em Cambridge e havia uma ex-agente da CIA lá. Ela me disse, ainda no jantar de boas-vindas antes do início da conferência, que precisamos dividir a Rússia. Esse é o plano dos neoconservadores, da CIA, do Estado Profundo e de todos esses grupos. Em 2025, eles exercem Moscou. Sim, eles querem isso. Havia 2 outros neoconservadores lá, e um dos principais pontos, uma das principais ideias da conferência, era entender o que eles estão buscando. E o que aprendemos foi que não há um ponto final para essa guerra. Eles realmente querem uma guerra perpétua e querem dividir a Rússia. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies. Hoje estou conversando novamente com Tuomas Malinen, professor associado de Economia na Universidade de Helsinki e CEO e economista-chefe da GNS Economics, uma empresa de consultoria macroeconômica. Tuomas, seja bem-vindo de volta. Tuomas, welcome back. Obrigado. É bom ser se devarren. Glad having you because you are. Fico feliz em tê-lo aqui, porque você está em um dos centros da loucura no momento, em Helsinki, na Finlândia. E eu realmente acho que agora vamos ver muito mais vindo dos países nórdicos, especialmente da Finlândia, já que esta guerra nasce sobre a Ucrânia parece estar tomando novos rumos. Vimos a cúpula do Alasca, em Anchorage. Vimos como os europeus correram para Washington e foram sumariamente humilhados, sem que nossa mídia sequer percebesse isso. E vimos o senhor Stubb, Alexander Stubb, seu presidente, também participando dessa reunião. Desculpe, seu presidente também participando dessa reunião. É, certo, porque o presidente tem uma função de política externa na Finlândia. Você pode talvez nos ajudar a entender o que estamos vendo com a guerra na Ucrânia e com a Finlândia. Como você interpreta isso? Bem, sim, é algo interessante. Acho que já mencionei isso antes, cerca de um ano atrás ou algo assim, quando conversamos, que um dos primeiros atos do presidente Stubb foi assinar um tratado de defesa com a Ucrânia. E essa foi a primeira vez que fizemos um tratado militar com uma nação em guerra com a Rússia desde 1944, quando houve o acordo Ricci-Ribbentrop, que basicamente, nas últimas fases da nossa guerra com a União Soviética, nos forneceu comida e armamentos e nos ajudou a resistir e repelir o grande ataque da União Soviética no verão de 1944. Mas foi a coisa mais louca. Um presidente recém-eleito assina um tratado militar com o inimigo da Rússia, nosso vizinho. E isso meio que nos colocou em uma direção específica, por assim dizer. Depois disso, veio a retórica. Se você prestar atenção no presidente Stubb, a retórica dele tem sido muito agressiva em relação à Rússia. Algo que talvez nunca tenhamos ouvido, nem mesmo durante nossos mais de 100 anos de independência. Talvez durante a guerra, bem, não sei. Mesmo naquela época, era, digamos, menos agressivo. Mas agora as coisas estão ficando realmente estranhas por aqui. E o que estou vendo, o que você vê ao circular pela Finlândia, especialmente no leste, são indícios de preparação para algo. Em escala militar, você vê aviões, vê construções sendo erguidas, aeródromos sendo ampliados para que aviões mais pesados possam pousar neles, e há mais coisas. Então, é difícil dizer qual é a posição da Finlândia em relação à Ucrânia neste momento. Mas estou pensando que há algo realmente ruim acontecendo nos países nórdicos. No pior cenário, isso pode ser uma preparação para a abertura de uma nova frente contra a Rússia. Esse seria o pior dos casos. Quero dizer, o fato de seu presidente ter sido um dos europeus que correram para Washington na segunda-feira, 2 semanas atrás, isso foi simplesmente bizarro, porque eram todos os grandes, certo? Incluindo o secretário-geral da OTAN, incluindo Ursula von der Leyen, da UE, e então os alemães, os franceses, os italianos e, claro, Zelensky.
E então, estava lá, o Stubb. E ele até sentiu a necessidade de explicar isso, não é? Quando lhe foi dada a palavra pelo diretor, como o senhor Trump, pelo verdadeiro presidente da Europa, ele disse, quando teve a oportunidade de falar, ele realmente disse: talvez as pessoas estejam se perguntando por que alguém da pequena Finlândia como eu está aqui. E ele disse: olha, nós temos nossa própria experiência em fazer um acordo com os russos lá em 44, quando basicamente a guerra de continuação também foi perdida, e os finlandeses tiveram que aceitar uma paz ditada, como os europeus chamam. Sim, para mim, isso é uma coisa estranha de se dizer, antes de tudo, porque dá a entender que ele está assumindo que a Ucrânia agora está na mesma posição que a Finlândia em 1944, tendo que aceitar o fim da guerra de uma forma que não queria. Mas, em segundo lugar, também parece um pretexto para talvez entregar um bastão ou algo assim, como discutir entre o campo de batalha atual e o futuro. Espero que não seja o caso, porque isso parece insano. Mas, por outro lado, os europeus estão fazendo tantas coisas insanas que eu não ficaria surpreso se eles estivessem se preparando, se houvesse preparativos em andamento para vários futuros insanos também. Sim, tem um ótimo trecho da reunião com o Trump. Bem, na verdade não eram negociações, mas o presidente Trump começa a explicar: ok, aqui está o presidente Stubb. Então ele olha em volta, ele está sentado bem na frente dele. Ele não o reconheceu de primeira. Depois, não, sim, aí está você. Obviamente, ele não sabia quem era, ele não conhecia o cara. Quem é você? E que ele uma segunda vez depois. Sim. Então só consigo pensar em dois motivos para o Alexander Stubb estar lá. O primeiro é o que você sugeriu, que ele é o próximo Zelensky, basicamente. Ou, no pior dos casos, que a guerra estaria vindo para cá. Ou o segundo é que eu tenho ficado realmente conspiratório ultimamente. Eu só acho que há forças muito sombrias em movimento na Europa, como houve nas décadas de 30 e 1940, que estão impulsionando isso. Na verdade, publiquei um artigo sobre isso há apenas alguns dias. Mas a outra explicação é que nesse grupo, eu chamo de Coalizão Europeia pela Guerra, que eu acho que é uma conspiração, há algo por trás disso. Então a segunda opção é que, e isso está interligado, mas a segunda opção é que Stubb se tornou uma espécie de figura de destaque nessa conspiração, em acordo com não sei quem. Mas essa é a outra explicação. Existem muitos rumores, por exemplo, de que o rei Charles faz parte disso, ou é algum tipo de líder nessa conspiração global. Não posso afirmar nada sobre isso. Mas, se você especular, há apenas algumas razões pelas quais Alexander Stubb estava na Casa Branca e o presidente Trump nem sabia quem ele era. Então, acho que temos apenas essas duas opções. A primeira é a sua, como você disse, que é uma preparação, uma passagem de bastão. Ou então ele é algum tipo de figura de liderança nessa coalizão europeia para a guerra, que quer outra guerra europeia. Porque a explicação que ele deu durante aquela reunião, de que a Finlândia tem experiência em lidar com os russos e chegar a um acordo de paz, não faz sentido no contexto do que os europeus querem. Está absolutamente claro que os europeus querem continuar. Eles estavam em Washington para convencer Trump a não ceder a nenhum tipo de, talvez, conversas nos bastidores com Vladimir Putin em Anchorage, certo? Então, o que ele disse enquanto estava lá é o oposto do que os europeus estão tentando alcançar. Por outro lado, a Finlândia, claro, tem, acho que de todos os estados da ONU, a fronteira terrestre mais longa com a Rússia. É um terreno militarmente muito desafiador. E agora também está fortificado. Já que você tem essas 15 bases militares dos Estados Unidos, você tem um acordo de base com o ANIS. Então, de certo modo, se você quiser envolver os Estados Unidos na Europa, fazer isso em um lugar que já tem tropas americanas e faz parte da OTAN, seria mais fácil do que em um lugar como a Ucrânia, que não tem.
É um ponto muito bom. É um excelente ponto. Eu realmente não tinha pensado dessa forma, mas é muito bom. Se você quiser armar uma armadilha, para os americanos, sim, para os americanos, você faz isso aqui. E algo sobre o exemplo que o presidente Stubb deu foi que nós capitulamos. Em 1944, foi efetivamente uma rendição à União Soviética. Nós até permitimos uma força de monitoramento aliada, que basicamente era uma força de monitoramento soviética, vir para a Finlândia e desmantelar nosso exército e garantir que fizéssemos tudo o que eles queriam. E é exatamente isso que eu acho que deveria ser feito na Ucrânia. A Ucrânia está na mesma posição em que nós estávamos, no sentido de que, se tivéssemos continuado a guerra em 1944, nosso país teria sido aniquilado, completamente destruído. E a Ucrânia está no mesmo ponto. E eles não têm poder de barganha. Nós não tínhamos poder de barganha. Então sim, mas os europeus estão tentando fazer com que eles tenham algum poder de barganha. Mas na essência, o que Stubb disse ali é o completo oposto do que realmente aconteceu em 1944. Então isso não faz sentido algum. Sim, e se você quisesse dar conselhos sobre como capitular com sucesso, como a Finlândia, no sentido de que ela capitulou com sucesso, ela não foi integrada à União Soviética. Manteve sua soberania e assim por diante. Foi muito bem sucedida. Perdemos 11%. Verdade, verdade. Mas é aí que a Ucrânia se encontra agora, prestes a perder 20%. Mas se você realmente quisesse entender a transição, convidaria historiadores, não é? Você não convidaria um presidente belicoso da Finlândia. O problema é que o Sr. Stubb não é conhecido por realmente manter o equilíbrio de poder na Europa através da Finlândia. É o oposto dos seus primeiros ministros anteriores, que todos mantiveram a neutralidade finlandesa como uma política de segurança que reconhecia a necessidade de garantir a segurança da Rússia. Acho que você mencionou presidentes anteriores, mas algo aconteceu em 2022, 2023 neste país. Nosso presidente na época era Sauli Niinistö, e ele ficou no cargo por 12 anos, um período longo. Nossos mandatos presidenciais são de 6 anos, então ele serviu por 12, e sua mensagem constante era que se fôssemos entrar na OTAN, teria que haver um referendo. Precisamos ouvir o povo. Em 4 de fevereiro de 2022, ele disse que, se fosse acontecer uma adesão plena à OTAN, o povo precisaria ser ouvido. E 3 meses depois, ele disse que essas pesquisas já eram suficientes. Algo aconteceu logo após o início da guerra na Ucrânia que mudou o status da Finlândia. E a Finlândia aderiu como membro pleno em 4 de abril de 2023. O dia 4 de abril de 1949 é a data da assinatura do primeiro Tratado do Atlântico Norte. Isso não é coincidência. Desculpe. Você está confundindo 2023, quando a Finlândia entrou, com 1949. 1949, o tratado original da Aliança do Atlântico Norte. Ele foi assinado em 4 de abril de 1949. E nós aderimos como membro pleno da OTAN em 4 de abril de 2023. Isso não é coincidência. Acho que essas coisas não acontecem aleatoriamente na política global de poder. Então meu pensamento era que a entrada da Finlândia sinalizava que agora a OTAN está completa para cumprir qualquer propósito para o qual foi criada. Há muitas evidências de que a OTAN foi na verdade criada como uma continuação da guerra dos nazistas contra a Rússia, ou algo assim. Existem muitos pequenos indícios circunstanciais, sugerindo que o papel reservado para a Finlândia seguir não é dos mais agradáveis. Eu me lembro das palavras de Urho Kekkonen, seu presidente de longa data durante a Guerra Fria, que defendia continuamente a política de neutralidade da Finlândia, que, claro, no Ocidente era chamada de forma bastante pejorativa de finlandização. Mas ele sempre enfatizava que ser neutro significa ser independente, e que isso implica buscar constantemente um equilíbrio entre diferentes forças.
E tudo isso parece ter desaparecido. E, obviamente, há muitas pessoas dentro e fora da Finlândia, nas redes transatlânticas, que querem integração, certo? E quem realmente acredita que a única maneira de lidar com a Rússia é ameaçando-a, e talvez até mesmo travando uma guerra por procuração, ou uma guerra direta. A pergunta que devemos responder provavelmente é: qual é a estratégia nos níveis finlandês e da OTAN? Porque o que aprendemos com a guerra na Ucrânia é que sim, a OTAN, o grupo pró-guerra dos Estados Unidos e da OTAN, quer lutar uma guerra por procuração, mas não quer lutar uma guerra direta, certo? Se eles quisessem travar uma guerra da OTAN, tudo o que precisariam fazer seria a OTAN dizer sim, estamos enviando tropas, certo? Sim, que seria. Mas vimos como a OTAN constantemente evitou essa última conclusão lógica. E agora a Finlândia é membro da OTAN. Então, se você realmente provocar qualquer coisa através da Finlândia, estará dentro do que a OTAN obviamente disse, e os alemães, franceses e italianos disseram, que eles ativamente não querem. Você teria uma guerra direta. Então, qual é a lógica de militarizar a Finlândia além da dissuasão? Essa é uma pergunta muito boa. Não pode haver outra lógica além da preparação para a guerra. Acho que foi em maio, algo assim, quando nosso exército anunciou que aumentaria nossa reserva de 325 mil homens para 1 milhão até. Foi em 2032, em cerca de 5 ou 7 anos. E isso é algo que não tínhamos desde, acho, 1941, quando estávamos entrando na guerra de continuação com a União Soviética, ou contra a União Soviética. Então, isso é um sinal claro de preparação. Se você vai fazer a paz, não precisa de 1 milhão, 1/5 da população em armas. Você não precisa disso. Você só faz isso como preparação para a guerra. Então são essas pequenas coisas em todo lugar, dando a entender que nós seremos os próximos. Você acha que isso talvez seja também apenas um recado para a Rússia? Quero dizer, muitas vezes subestimamos as capacidades intelectuais dos nossos líderes europeus, porque achamos que eles são completos idiotas. Mas talvez eles realmente joguem um jogo mais sutil e trazer Stubb para Washington, sendo europeu, dizendo: olha, Rússia, se vocês não aceitarem nossos termos, então temos um próximo palco para vocês. Isso faz sentido para você? Não, acho que a liderança russa já sabe disso, pelas nossas declarações e pelas declarações da nossa liderança, até mesmo de antes. O Partido da Coalizão Nacional, ou Kokoomus, tem sido, digamos, russofóbico há muito tempo. Acho que mencionei aqui também que fui amigo da nossa atual ministra das Relações Exteriores, Elina Valtonen, por vários anos, 5 anos na verdade, e era bastante próximo deles, bem, da liderança do Partido da Coalizão Nacional. Isso me abalou profundamente ao ver o quão incompetentes essas pessoas são. E eu sei quase com certeza que o presidente Alexander Stubb é um narcisista, por amigos meus que trabalham sob o comando dele. Então essas não são pessoas competentes, de certa forma. Mas eu acho que eles são marionetes, são fantoches aqui, que estão executando algum esquema secreto, mais sombrio. Acho que essa é a única explicação lógica para tudo isso. A estupidez não explica. Isso é pura maldade, de certa forma. Bem, não pura maldade, mas maldade mesmo assim, eu acho. Estive em uma pequena conferência há cerca de um mês em Cambridge, e havia uma ex-agente da CIA lá. Ela me disse, ainda no jantar de boas-vindas antes do início da conferência, que precisamos dividir a Rússia. E ela repetiu isso. Então esse é o plano dos neocons, da CIA, do Estado Profundo e de todos esses. Em 2025, eles exercem Moscou. Sim, eles querem isso. E havia outros 2 neoconservadores lá. Um dos principais pontos, ou ideias centrais da conferência, era entender o que eles estão buscando. E o que descobrimos foi que não há um ponto final para essa guerra.
Eles realmente querem uma guerra perpétua e querem dividir a Rússia. Foi realmente chocante ouvir isso, porque antes eu achava que era uma teoria da conspiração. Então ela me disse diretamente, precisamos dividir a Rússia. Eu fiquei tipo, ok, então isso é verdade. É isso que eles estão buscando. E eu não sei exatamente quem são os envolvidos aqui, mas todos os fantoches que estavam na Casa Branca, e não estou falando do presidente Trump, alguém está dizendo a eles o que fazer. Isso é algum tipo de esquema, algum tipo de plano. É a única explicação lógica na minha cabeça. Sabe, há pessoas suficientes com esse tipo de crença para que você tenha uma facção política viável. E você tem essa facção política. São os Blumenthals e os... Como é o nome do outro cara? Desculpe, o outro senador, Lindsey Graham, e assim por diante. Sim, Lindsey Graham, isso mesmo. É esse grupo que defende esse tipo de coisa, e é esse grupo que apoiaria isso, e são essas pessoas nos think tanks e afins que escrevem todos esses relatórios. Depois, há os seguidores que vão para a CIA e trabalham lá, que então participam dessas conferências. Então é simplesmente um grupo natural de pessoas que querem ver esse tipo de cenário acontecer. Mas a questão é, eles ainda são poderosos o suficiente? E eu diria que do ponto de vista estratégico geral, os próprios Edom não são mais fortes o bastante para pressionar por isso. Eles perderam esse jogo na Ucrânia. Então o fascinante é que ainda existem pessoas que acreditam nisso e que querem insistir nessa ideia. E será que eles têm agora uma nova estratégia para alcançar esse objetivo? Porque tudo que fizeram até agora foi criar o oposto. Eles criaram mais união entre russos, chineses, os BRICS, do que havia antes de 2022, o que é exatamente o oposto de fragmentar o continente eurasiano em pequenos pedaços. Se você olhar para o exemplo da Segunda Guerra Mundial, é preciso ter dois blocos para que uma grande guerra aconteça. Em um sentido conspiratório, isso poderia ser algo que alguém está buscando, que tenhamos esses grandes blocos. Mas se você não considerar isso, então sua explicação está perfeita. Realmente não faz sentido criar essa divisão. E eu acho que tem um vídeo ótimo, na verdade, não sei se você já viu, que compara o período em que o presidente Trump fez o desfile militar com o período em que o presidente Xi fez um na China, mostrando a diferença entre os soldados. E sabe, minha família é do leste. Na verdade, o lado da minha mãe é muito próximo da fronteira, praticamente ao lado da terra de ninguém. E eu vivi lá a minha vida toda, e ouvi as histórias sobre o exército russo. E nunca na minha vida, na minha vida adulta, eu realmente me preocupei com a força militar russa. Agora eu me preocupo. Acho que a Rússia dominou o exército mais poderoso e temido que vimos desde a Wehrmacht, o exército da Alemanha nazista. É realmente muito eficaz. E acho que as pessoas estão interpretando mal o progresso lento na Ucrânia, achando que é algum tipo de fracasso, mas isso é uma forma estratégica de avançar. Acho que isso faz parte das negociações, o que eles estão fazendo. Mas como finlandês que viveu bem ao lado da Rússia, agora me preocupo com a força militar russa, algo que nunca tinha feito antes. Sim, mas isso também é porque você está informado sobre o assunto. A questão é que até hoje, a informação geral que recebemos da mídia na Europa é essa contradição pura. Por um lado, os russos são muito fracos e, você sabe, desorganizados. A única razão pela qual ainda não perderam é porque usam ondas humanas, certo? Eles são 10 vezes mais numerosos. Eles não valorizam a vida. Por outro lado, também precisamos nos preocupar com eles estarem em Portugal amanhã, se não forem detidos na Ucrânia. Esse ainda é o tom atual. E uma coisa que ninguém nunca diz, e você sabe, minha querida mãe, ela ouve rádio todos os dias e se importa muito com esse massacre porque ela se importa com a vida humana, certo? Como qualquer ser humano decente e normal. E quando ela disse sim, mas os russos estão avançando muito devagar, eu disse sim, porque os russos estão travando uma guerra de atrito.
I said like, yeah, because the Russians are fighting a war of attrition. They don't want to do, at least until recently. Eles não querem, pelo menos até recentemente não queriam, conquistar muito território. Eles só queriam desgastar tudo o que a OTAN pudesse lançar contra eles. E tem feito isso com muito sucesso. E a resposta dela foi algo como: ah, mas alguém precisaria me explicar isso, e para outros também. Então, quero dizer, faz todo sentido, ainda não está sendo explicado nesses termos. Só pessoas como nós na esfera alternativa que realmente leem as fontes russas e tentam entender o que eles estão realmente fazendo. E talvez possamos trazer isso de volta para a forma como China e Rússia estão cooperando agora. Já os vimos em Tianjin e em Pequim. As mudanças na forma como atores não europeus e não transatlânticos cooperam também estão mudando assustadoramente rápido, não é? Do ponto de vista europeu. Sim, claro. Sim, é isso mesmo. Mas sim, isso era óbvio desde o início, basicamente, que isso aconteceria. E agora li duas análises muito diferentes sobre o gasoduto Força da Sibéria 2, que viria dos campos de Yamal, passando pela Mongólia até a China. Alguns analistas de energia escrevem que isso representa o fim do gás e do petróleo russos na Europa, pelo menos a menos que sejam enviados da China para o resto do mundo ou por via marítima. Então vemos essa grande cooperação, mas eu acho que são Rússia e Coreia do Norte, e ainda mais Índia e Irã, que estão se aproximando mais do que China e Rússia. Acho que China e Rússia têm visões um pouco opostas sobre certas questões. Mas isso é claro, formação de blocos o tempo todo. E você ouviu falar, eu li em acho que 2 ou 3 fontes que o presidente Trump ligou várias vezes para o primeiro-ministro da Índia, tipo na semana passada ou na anterior, e esqueci o nome dele, mas ele recusa as ligações. Ele recusa. Sim. Você sabe, isso é algo sério. É só que o presidente dos Estados Unidos liga e você não atende. Isso é um desprezo vindo de uma nação em desenvolvimento, de um primeiro-ministro. E então é só que a ordem mundial está realmente balançando sob nossos pés. E basicamente, você sabe, o Trump simplesmente detonou toda a política externa dos últimos 10 ou 15 anos com a Índia, porque eles estavam, claro, tentando instrumentalizar a Índia para ser usada contra a China no Pacífico. É por isso que toda a região foi renomeada para Indo-Pacífico. Esse é um termo dos Estados Unidos, para tentar afastar o foco do Mar do Leste e do Sul da China, e assim por diante. E tudo isso foi destruído por essas tarifas estúpidas. É realmente fascinante. E você sabe, toda essa estratégia no Pacífico, que foi construída para o Pacífico e para a China, agora está sendo sacrificada no altar, novamente, no altar da Ucrânia, para de alguma forma pressionar a Rússia, o que os indianos simplesmente não aceitaram mais. Isso também diz muito sobre o novo entendimento de si mesma que a Índia e o Sul global têm. Sim, muda bastante. Muda muito, porque a Índia entende que com a Rússia e a China existem parceiros de verdade. Com os Slus, o papel seria de escravo ou servo, e eles não querem isso. Então é claro que ao escolher entre esses, é óbvio. E também vem à mente a citação imortal de Henry Kissinger. É perigoso ser inimigo da América, mas será mortal ser seu amigo. Então isso também está em jogo. E o mais triste aqui é que agora o Trump está perdendo isso, porque ele não quer ou não consegue, por algum motivo, fazer as duas coisas que precisam acontecer na Ucrânia para alcançar a paz. Primeiro, você se livra do Zelensky e escolhe um candidato pró-Rússia. Segundo, você anuncia os líderes do Azov e quem mais das facções fascistas, o professor, que estava na sua entrevista, o professor. Você quer dizer Nikolai Petro? Sim, como ele disse, que facções fascistas detêm o poder. Então você avisa, a CIA os avisa, que se eles causarem algum problema na Ucrânia após a transição de poder, todos os líderes serão mortos. Então comportem-se, ou vocês vão perder o território. Troque o Zelensky.
controle as facções fascistas, ameaçando-as basicamente com ataques de decapitação, e eu acho que você teria paz na Ucrânia em cerca de um mês. Acabei de ler uma citação, quando cheguei aqui, de que o plano do presidente Trump é colocar os principais líderes na mesma sala e fazê-los chegar a um acordo. Mas isso não acontece se a outra pessoa, Zelensky neste caso, estiver mortalmente com medo. Se ele fizer algo como, ok, eu desisto, eu entrego isso para você, ele provavelmente será assassinado. Então, é preciso tirá-lo da presidência. Mas tem isso, eu não lembro o nome dele, mas um deputado ucraniano que agora fala muito, ele foi da administração Zelensky. Ele fala muito claramente sobre o que é preciso fazer para alcançar a paz com a Rússia. Então você precisa... ele mesmo, isso. Então você tira o Zelensky, coloca ele no cargo, e as coisas começam a andar. E na conferência também estava lá o Artem Dmitrich. Você sabe quem é? Não. Ele é um membro do parlamento ucraniano, a Rada, que agora está exilado na Grã-Bretanha, no Reino Unido. Ele tem uma ótima história. Infelizmente, ele não fala inglês, mas acho que se você conseguir um tradutor, é alguém que você deveria entrevistar. O que ele disse era uma conferência bem pequena, só tínhamos 10 pessoas lá, e o que ele falou sobre a Ucrânia foi basicamente a confirmação de todas as teorias da conspiração que temos. O dinheiro está indo para a administração Zelensky. As perdas são enormes. Homens ucranianos não podem deixar o país e todas essas coisas. E ele é um verdadeiro patriota que lutou contra os russos na primeira fase. Escrevi sobre a apresentação dele na conferência no meu boletim, então quem estiver interessado pode encontrar lá. Mas existem essas pessoas realmente pró-Ucrânia que poderiam fazer essa paz acontecer. Mas enquanto o presidente Trump não estiver disposto a fazer o que precisa para mudar Zelensky, a paz não virá. E eu não entendo. Por que ele não faz isso? É simples. Você só liga para ele e diz, sabe, Volodymyr, você precisa ir. Vá para Miami, para suas vilas. Você precisa sair. E daí em diante. E eles têm a CIA. Eles sabem, como você sabe, promover uma mudança de regime. Sim, mas a questão é, ele tem poder suficiente, Donald Trump? Quero dizer, ele é nominalmente o presidente, claro. E, obviamente, ele nomeia seus próprios aliados. Mas se o Deep State que ainda está lá obedeceria, se a CIA que você precisa que siga obedeceria, ou se eles usariam todo aquele orçamento secreto que ninguém pode auditar, ou se o Pentágono, que nunca passou por uma auditoria sequer, se o dinheiro deles realmente seria direcionado de uma forma a seguir isso, é uma questão completamente diferente. Então, sabe, eu realmente gostaria de saber se na conversa com Vladimir Putin, ele também disse, olha, há limites para o que eu realmente posso fazer, mesmo que eu quisesse. E precisamos descobrir o processo para contornar o meu próprio partido de guerra. E, aliás, sabemos que também na Rússia há pessoas que gostariam de usar muito, muito mais poder militar, e que Vladimir Putin está constantemente gerenciando essas pessoas. Certo? Mas eu não tenho certeza. Não tenho certeza se ele conseguiria, porque a CIA tem causado estragos na Ucrânia, com ou sem o consentimento do governo, pelo que posso perceber. Talvez seja tudo, como Brian Berlecek diz. Não, faz parte do plano. Você quer que pareça assim, mas na verdade faz parte do plano. E nós não sabemos. Eu estava pensando mais no sentido de que é assim que tecnicamente deveria acontecer. Existem outras opções. Eu tenho uma teoria. Tenho essa teoria desde a reunião em Anchorage, de que o presidente Putin e o presidente Trump têm um acordo. Era em duas partes. Primeiro, acho que o presidente Putin deixou claras as regras do jogo, por assim dizer, os planos deles, as ameaças e o que estão dispostos a fazer se não houver paz na Ucrânia. E uma coisa que precisamos lembrar sobre o presidente Putin é que ele é um líder medíocre. Quer dizer, bom, ele é um bom líder, eu acho, mas ele está entre os liberalistas e os linha dura russos. Sim, ele é um centrista. Essa
Um líder centrista. Mas ele não pode manter a pressão dos radicais para sempre, especialmente quando os ataques ucranianos à Rússia estão se tornando cada vez mais dolorosos. E eles têm um plano para capitular, para empurrar completamente a Ucrânia de joelhos. Eles têm esse plano. Claro que tem. A Rússia já lutou muitas guerras. E eu acho que depois da reunião em Anchorage, a primeira coisa que aconteceu, bem, há vários relatos dizendo que o presidente Trump e sua comitiva saíram da reunião parecendo pálidos e em estado de choque. Então eu acho que, sabe, foi como se Putin tivesse dito a eles o que vai acontecer. E Trump provavelmente disse, ok, vamos tentar desse jeito primeiro. Vou tentar fazer a paz por meio da negociação. Se isso falhar, faça o que quiser. E isso se resume ao fato de que, se ele perceber que não pode superar o estado profundo e o complexo militar industrial dos Estados Unidos, deixe os russos resolverem na Ucrânia. E acho que já vimos os primeiros estágios disso. O risco, claro, é de tropas europeias em solo e tudo mais. Mas não acho que tenhamos muitas opções. Acho que foi em abril ou março que publiquei um vídeo no YouTube falando primeiro ao presidente Trump e depois ao presidente Putin. E eu disse, se o presidente Trump não conseguir encontrar um caminho para a paz, presidente Putin, você precisa pressionar a Ucrânia a capitular para salvar a Europa. Muitos não entendem essa lógica, mas não podemos ter guerras na Europa se arrastando por anos, porque elas vão se espalhar. Então você tem que cortar a cabeça da cobra, por assim dizer. E só esta manhã, eu também vi uma pesquisa que dizia que 81% dos ucranianos querem que a guerra acabe agora. Apenas cerca de 18%, ou algo assim, eram a favor de continuar. E o Zelensky não está fazendo nada. Ele não está ouvindo seu povo. Ele está apenas obedecendo à coalizão europeia pela guerra e depois às facções fascistas, ou seja lá o que for. Mas é preciso se livrar do Zelensky. Até meus amigos, que são pró-Ucrânia há muito tempo, começaram a dizer que precisamos nos livrar do Zelensky. E eles são homens em idade de lutar, não como eu, que já, bem, não estou mais na minha melhor fase para lutar, mas isso é óbvio em todo lugar. Então, talvez seja só porque o presidente Trump disse, não consegue administrar, deixe os russos cuidarem disso. Eu não sei. Eu me pergunto, novamente, e trazendo isso também para o seu país, para a Finlândia, se os Estados Unidos, e se o presidente quisessem realmente uma desescalada séria, e tentassem fazer isso por meio de uma decisão política, para mim, seria realmente cancelando aquele acordo com a Finlândia, e talvez também com a Suécia, o acordo militar. Eles diriam algo como, não, 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 nossas tropas vão sair, saiam da Finlândia. 15 bases, vocês podem tê-las de volta, pronto. Isso seria um sinal político muito forte, e é algo que ele poderia fazer por decreto. Ele poderia simplesmente assinar, certo? E retirar essas tropas como chefe das Forças Armadas. Não tenho certeza se ele pode fazer isso por decreto, porque acho que o contrato de arrendamento é de 10 anos, e não é tão simples assim. Mas ele poderia iniciar um diálogo com a Rússia. Como nossos ex-presidentes, aconteça o que aconteceram, eles disseram, ok, vou a Moscou para conversar. E Urho Kekkonen, ele ia para a sauna e eles bebiam muito. Então eu acho que, sabe, a capacidade do presidente Kekkonen de aguentar a bebida, acho que salvou muita coisa na Europa, por assim dizer. Existem muitas histórias sobre como ele levava líderes russos para a sauna na Finlândia ou na Rússia, e eles bebiam muita vodka, e ele conseguia aguentar e tomar decisões depois. Essas são histórias malucas. A diplomacia tem sido nossa maior força há muito tempo. Sim, mas a diplomacia na Europa está no ponto mais baixo dos últimos 600 anos, eu diria. Está no fundo do poço. Então, reviver a diplomacia europeia talvez seja a tarefa mais importante que temos para os próximos 20 ou 30 anos. Mas neste momento, ela não está apenas em morte cerebral. Quero dizer, a essa altura precisamos de um feitiço de voodoo para trazê-la de volta. Mas o que você acha? Talvez só para encerrar,
qual é o sinal que você está percebendo na Finlândia neste momento sobre o futuro? Se você comparar 2025, o clima na Finlândia com, digamos, 2022, logo após a Ucrânia, o medo e o pânico geral em relação à Rússia diminuíram, aumentaram? Ou como está o clima geral na Finlândia neste momento? Finland's general mood at the moment. It has gone down, and there is A confiança diminuiu e a dúvida está crescendo. Ninguém confia no nosso governo. Muito poucos parecem confiar no nosso presidente. Claro, existem esses radicais e facções, digamos, facções pró-Finlândia, que acham que isso é algo bom. Mas quando converso com meu círculo próximo, a dúvida está crescendo. Mas também há o medo de que a guerra esteja chegando e de que não podemos impedi-la. Mas neste momento, eu diria que ainda é um tanto improvável que os finlandeses aceitassem uma guerra. Seria necessário um grande ataque de falsa bandeira em solo finlandês para mudar isso. E esse é o meu medo. Em 1939, houve um tiro em Mainila, que foi a falsa bandeira da União Soviética que iniciou a Guerra de Inverno. Agora, temo que estejamos nos aproximando de uma falsa bandeira da OTAN na Finlândia. Porque essa é a única maneira de fazer os finlandeses lutarem contra os russos. Caso contrário, isso não aconteceria. Mas a incitação à guerra continua desenfreada em nossa mídia e em todos os lugares. Mesmo da reunião em Anchorage, não li uma única nota positiva, o que é bastante inusitado. Antes, quando eu era jovem, os líderes soviéticos, claro que ríamos um pouco deles, mas essas grandes coisas, as grandes negociações com Reagan e tudo mais, eram realmente cobertas com o máximo de neutralidade e finlandização possível. Agora é exatamente o oposto. Então a mídia e nossa liderança estão nos empurrando para um conflito, mas o povo começou a reagir. Os finlandeses simplesmente não querem uma guerra. Isso é um fato. Não. Mas sabemos que a maioria dos ucranianos não queria uma guerra. A maioria dos ucranianos elegeu Zelensky para fazer a paz. Mas a maldita facção belicista da OTAN, as redes transatlanticistas, conseguiram empurrar todo mundo para essas baionetas. Então, a questão com a Finlândia, provavelmente, é saber se há pessoas suficientemente loucas dentro dessas malditas redes que vão pensar que, se empurrarmos a Finlândia, porque é um membro da OTAN, assim que tivermos a operação de bandeira falsa, a guerra vai começar. E então, como é um membro da OTAN, todo mundo tem que entrar, inclusive os americanos, para honrar o artigo 5. Ou é isso, ou toda a OTAN está morta, certo? Porque esse vai ser o momento. Se os Estados Unidos não entrarem nesse momento, então a OTAN está completamente morta. Mas pode ser que queiram sacrificar a Finlândia nesse altar, do mesmo jeito que a Ucrânia foi um altar para o passo anterior. Quero dizer, é uma ideia horrível, mas não me surpreenderia se houvesse estrategistas na OTAN que considerassem tais pensamentos. Com certeza vão, e isso é um pensamento preocupante. Uma coisa me veio à cabeça. Não sei se você já fez isso, mas talvez pudesse fazer um trabalho sobre a história do Japão, como apenas alguns líderes militares os levaram a uma guerra muito destrutiva, que só terminou com o uso de 2 bombas atômicas, bombas nucleares, sobre os japoneses. Então esse seria um bom exemplo, porque é o que estamos vendo em todo lugar, também na Finlândia e na OTAN. Sabe, na liderança estratégica, eles definitivamente estão flertando com essa ideia. Certamente há pessoas, como eu conheci os neocons em uma conferência, e há pessoas que realmente querem essa guerra, que odeiam a Rússia, ou por qualquer motivo querem que essa guerra aconteça. E são as pessoas comuns, nós, pessoas comuns, que precisamos reagir, porque são efetivamente as nossas vidas que estão em jogo. Sim. O que podemos aprender com o caso japonês é como os militaristas podem ser um grupo pequeno, mas conseguem empurrar todo mundo para a cova porque precisam de todos e não querem lutar eles mesmos. Então, continuam fazendo isso. E isso não é para desculpar o que o Japão fez. É só para dizer que um processo político fragmentado pode, na verdade, ajudar esses bastardos ultraviolentos a conseguirem o que querem e arrastarem todo mundo junto.
Porque você elimina as outras opções ao garantir que o outro lado também vai usar armas, certo? Para se defender, o que eles fazem. Sim, perspectivas assustadoras. Mas talvez, para finalizar, você acha que tem algo que ainda não abordamos e que é importante ficar de olho nos próximos meses? O que você está acompanhando? Eu diria, olhe para o que a Rússia faz na Ucrânia. Se um plano para decapitar a liderança ucraniana foi colocado em ação, nós veremos isso. Veremos quando começar. Os maiores ataques aéreos que vimos há cerca de uma semana acho que podem ser um prelúdio para isso. Além disso, considere a possibilidade de que exista um acordo entre Putin e Trump e que a Rússia iniciará o processo de decapitação, que, segundo contas russas no Telegram, ou aqueles que especulam sobre essas coisas, durará 60 dias. Desculpe, eu disse que era a última, mas acabei de lembrar que vejo uma coisa estranha no momento. No Twitter, vejo muitas contas ucranianas ou pró-Ucrânia afirmando que a Ucrânia destruiu mais 1% da produção de petróleo da Rússia, mais 3% explodidos. E não leio nada sobre isso na mídia russa. E também não leio nada sobre isso em outros veículos de mídia, seja porque não querem admitir ou porque não aconteceu. Qual é a sua avaliação? A Ucrânia está realmente anos a indústria petrolífera da Rússia neste momento? Acho que está chegando lá. Pelo que ouço, há uma censura militar bastante pesada acontecendo na Rússia. Quando ocorrem esses ataques, a internet basicamente é desligada por uma hora ou algo assim. Então isso já está acontecendo. A Rússia está preparada para um conflito militar sério. Mas pelo que ouço e leio, os ataques das forças armadas da Ucrânia dentro da Rússia estão ficando mais dolorosos e estão alcançando distâncias cada vez maiores. Então acho que isso está acontecendo, mas precisamos entender que a Rússia está sob uma forte censura militar de guerra agora. Então o que recebemos de lá é apenas uma fração do que aconteceu, do que realmente aconteceu. Isso é algo que precisamos reconhecer. Ok. Obrigado por essa avaliação, Thomas Malinen. Para quem quiser te acompanhar, deve acessar seu Substack e te encontrar no Twitter VogX. Existe algum outro lugar onde possam te encontrar? Acho que esses são os principais. Tenho um canal pequeno no YouTube, mas realmente não tenho tempo para gravar para ele. Mas meu Substack, Thomas Malinen, Geopol e a Economia, e GNS Economics, claro, é o outro. Então você também pode encontrar isso no Substack. Os links estarão na descrição abaixo. Thomas, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Boris,